Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort, seja muito bem-vindo ao meu escritório para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos dar início à nova lição da Escola Dominical, do quarto trimestre de 2021, as lições de adulto. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, do grande pastor e mestre Elianai Cabral, a quem nós muito estimamos. E nessa oportunidade nós vamos estudar sobre o mundo de Paulo, é a primeira das nossas lições. Mas antes de tudo, nós não podemos deixar de falar, que você se inscreva em nosso canal, que você curta aí se você gostar, compartilhe esse vídeo para aqueles que podem também ser abençoados, para os professores, para alunos, e comentem aí o que você está achando, qual é a sua perspectiva para esse trimestre. Tudo isso vai ser muito importante para nós, a sua participação certamente será de grande valia. Agora, sem mais delongas, vamos à lição. Hoje, conforme já falamos, então, vamos estudar o mundo do apóstolo Paulo. É uma lição introdutória para aquilo que veremos nesse trimestre de 2021. Ao iniciar este trimestre, teremos como espelho a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Na lição deste domingo, destacaremos o mundo do apóstolo Paulo e, ao final, perceberemos que ele usou todo o seu conhecimento para benefício do reino de Deus. Por isso, em nossa verdade prática está destacado: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é o apóstolo mais notável do Novo Testamento e deixou-nos um grande legado. Se no trimestre passado vimos muitos maus exemplos, se vimos muitos maus exemplos e podemos aprender a não cometer os mesmos erros da nação de Israel, nesse trimestre, por hora, nós estudaremos os bons exemplos de Paulo, tanto de sua vida quanto de seu ministério. E hoje nós vamos destacar alguns pontos introdutórios. Passemos então ao primeiro tópico da nossa lição, o mundo de Paulo no Império Romano. Você tem aí um mapa do Império Romano na época de Paulo, um império gigantesco, um império que foi profetizado lá pelo profeta Daniel quando estava na Babilônia. Vamos falar um pouco desse mundo de Paulo, desse Império Romano. Vejamos. Em primeiro lugar, entendendo a origem de Paulo. Sempre surge aquela questão, Por que Paulo se chama Saulo? Ou por que Saulo se chamou Paulo? Será que esse nome foi trocado? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: Paulo era um nome romano desse apóstolo. Nós perceberemos daqui a pouco que Paulo teve dupla nacionalidade. Então, ele tinha um nome judeu e um nome romano. Paulo era o seu nome romano. Saulo, por sua vez, era um nome judeu. Interessante que até o hino da nossa harpa cristã, de número 196, diz que o nome de Paulo foi trocado. Mas será que o nome de Paulo foi trocado mesmo? Depois da sua conversão? Ora, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos, no capítulo 13, e o versículo de número 9. Abra sua Bíblia, você que está aí na sua casa, abra comigo. Atos, capítulo 13, versículo de número 9. Vamos entender. Os irmãos sabem que no capítulo 9, Paulo ele foi convertido, Deus o chamou ali e ele teve o seu encontro com Jesus ali no capítulo 9. Então, no capítulo 13, Paulo já está na sua primeira viagem missionária. Claro, ali ele já era convertido. E o versículo 9 vai nos mostrar algo interessante. Estamos tratando aqui da missão de Paulo e de Barnabé em Chipre.
E perceba o versículo 9, quando a palavra de Deus diz assim: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse... Ora, o texto já é depois da conversão e diz que Saulo também era chamado de Paulo. Então, o que nós percebemos, irmãos, que Paulo, em lugar algum, teve um nome trocado. A Bíblia não relata que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Muito pelo contrário, Paulo tinha dois nomes, um judeu e o outro grego, né? Inclusive, Saulo, conforme a gente vai esmiuçar um pouco melhor mais adiante, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, ele diz que era da tribo de Benjamim. E o mais ilustre benjamita foi Saul, o primeiro rei de Israel. E Saulo, que é o nome judeu de Paulo, é exatamente o mesmo nome de Saul. Então, muito embora o hino seja muito bonito, nós não temos razão para pensar, ou a Bíblia não nos dá razão de pensar que Saulo teve o seu nome trocado para Paulo, porque isso não está em lugar algum da palavra do Senhor. Tá bom? Sobre a cidade de Paulo, Tarso, era a principal cidade da Cilícia. Cilícia era a região ali que também estava sob domínio do Império Romano. E Paulo nasceu ali nessa cidade da Cilícia. Era uma cidade muito importante, aliás, era a principal cidade da Cilícia, que já no ano 2000 a.C. era uma importante cidade comercial. Agora vamos falar sobre a dupla nacionalidade de Paulo. Você, ouvinte, deve se lembrar de que Paulo, quando acuado pelas adversidades para evitar uma morte nas mãos dos judeus, Paulo apela ao seu direito romano. Então ele apela a César para ser julgado pelo tribunal de César. Ora, então Paulo tinha uma dupla nacionalidade. Inclusive, Paulo certa vez declarou que tinha essa dupla nacionalidade por direito de nascença. Vamos ver aqui o que F.F. Bruce, um grande estudioso da vida de Paulo, ele vai nos dizer sobre a dupla nacionalidade de Paulo. A cidadania romana, originalmente, era restrita a nativos livres da cidade de Roma. Mas, à medida que o controle romano da Itália e das terras do Mediterrâneo se ampliava, a cidadania era conferida a várias outras pessoas de certas províncias seletas que não eram romanos por nascimento. Continuando. Não sabemos, diz F.F. Bruce, como Paulo adquiriu a cidadania romana. Aliás, F.F. Bruce, em seu livro Paulo, Apóstolo da Graça, ele dá a entender que Paulo não recebeu a dupla cidadania por ser morador de Tarso. Lá, esse famoso teólogo, ele sugere que talvez o pai, o avô ou até o bisavô de Paulo prestou algum serviço especial à causa romana. Então, eu confesso que tinha em mente que toda pessoa que nascia em Tarso tinha dupla cidadania, né? Mas, conforme F.F. Bruce nos ensina, eu estava enganado, porque, na verdade, ele até supõe que talvez Paulo tinha essa dupla cidadania por conta de feitos dos seus antepassados, por conta de serviços prestados ao Império Romano. Sendo assim, Paulo recebeu por direito de nascença, não pelo lugar onde nascia, mas pela sua família ter esse direito de cidadania romana. Então, Paulo, ele era um cidadão com dupla nacionalidade. Vamos observar agora a geografia do mundo de Paulo. A geografia do Império Romano, veremos que ela possibilitou Paulo a expandir o evangelho do reino de Deus. Aliás, Paulo foi chamado para a expansão do evangelho. O nosso texto áureo da lição,
Deus vai falar com Ananias, né? Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então a missão de Paulo era, sim, expandir o evangelho de Cristo, principalmente aos gentios, mas também aos reis, aos seus compatriotas. E Paulo aproveita-se do Império Romano para isso, da geografia do Império Romano. Diz-nos o pastor e comentarista da lição, Elianai Cabral, que a malha viária, isso é, as estradas do Império Romano, contava com cerca de 300 mil quilômetros. Dentre esses 300 mil quilômetros que possibilitavam a viagem a pé, a cavalo, ou seja, como for, 90 mil quilômetros estavam em ótimo estado. Paulo se aproveita disso, não apenas disso também, como ele se aproveita das viagens marítimas. A rota comercial marítima já era grande na época de Paulo, ele aproveita o seu conhecimento ali e também participa de algumas embarcações, dentre as quais ele até sofre naufrágios, passa por dificuldades, não é verdade? Conforme nós depreendemos da sua história. E Paulo também se aproveita ali dos meios que tem para evangelizar, para poder expandir o evangelho de Cristo. No entanto, mesmo Paulo sendo chamado por Deus, convocado pelo Senhor, o principal viés do seu chamamento, conforme já destacamos aqui, era anunciar o evangelho aos gentios. O subtópico 3, Paulo, chamado para os gentios, vai nos mostrar esta verdade. Em primeiro lugar, nós destacamos aqui o ministério de Paulo versus o ministério dos demais apóstolos. Enquanto os demais discípulos de Jesus se preocupavam em pregar a Cristo primeiramente aos judeus, Paulo foi chamado por nosso Senhor para evangelizar os gentios. Atos 9,15, conforme nosso texto áureo. Isto nos mostra que há diferentes trabalhos na obra do Senhor. O Senhor ainda continua levantando homens ou mulheres para trabalhar com diligência em sua seara. Então, perceba você, né, que Deus ele não faz acepção de pessoas, nem mesmo no chamamento. Deus tem lugar para todo mundo em seu reino, há trabalho para todos que querem trabalhar, basta nós entendermos qual é o chamado de Deus para a nossa vida e como nós podemos ser úteis. Paulo foi chamado por Deus, ele não escolheu, ele foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. E uma vez chamado, Paulo aproveitou do mundo, da geografia do seu tempo, para poder expandir o evangelho. Paulo aproveitou daquilo que ele tinha em mãos para dar continuidade à obra missionária da igreja na terra. E nós, de que maneiras nós temos usado aquilo que está à nossa disposição? Hoje, os meios são infinitos, principalmente quando nós pensamos em mídias sociais. Paulo tinha suas dificuldades, muito embora o Império Romano contava com boas estradas, mas ele tinha lá suas dificuldades de quilometragem para poder chegar em determinado local. Que nós, no dia atual, nós temos frações de segundo para chegar do outro lado do mundo através da internet. De que maneira nós estamos utilizando o mundo da nossa época? De que maneira nós estamos utilizando aquilo que está à nossa disposição para alcançar os demais, para dar continuidade ao trabalho de Cristo na terra? Isso deve ficar em nossa reflexão. O ponto aqui do tópico primeiro é que Paulo utilizou-se a seu favor, ou a favor do reino de Deus, a geografia, o mundo, aquilo que o mundo podia lhe oferecer de positivo para expandir o evangelho do Senhor. Passemos então ao segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. Veremos aqui que Paulo também utiliza a cultura do mundo para
expandir também o Evangelho do Senhor. Vejamos que, em primeiro lugar, nós temos aqui o destaque da língua grega. A língua mundial daqueles dias era o grego. É o título do primeiro subtópico, do tópico 2. E aqui há um destaque para o grego koiné, que também é conhecido como grego comum. Vamos fazer uma breve leitura da enciclopédia da Bíblia Baker. Aqui foi uma tradução do inglês para o português, mas você pode acompanhar aí sobre o grego koiné. As conquistas de Alexandre o Grande estimularam a difusão da língua e da cultura gregas. Os dialetos regionais foram amplamente substituídos pelo grego helenístico ou koiné, também chamado de grego comum, né? Essa linguagem é conhecida por meio de milhares de inscrições que refletem todos os aspectos da vida diária. O dialeto koiné acrescentou muitas experiências vernáculas ao grego ático, tornando-o mais cosmopolita. Simplificar a gramática também a adaptou melhor a uma cultura mundial. A nova linguagem, refletindo o discurso simples e popular, tornou-se a linguagem comum do comércio e da diplomacia. A língua grega perdeu muito de sua elegância e nuances finalmente sombreadas como resultado de sua evolução do clássico para o koiné. No entanto, manteve suas características distintivas de força, beleza, clareza e poder retórico lógico. É significativo que o apóstolo Paulo tenha escrito sua carta aos cristãos em Roma na língua grega em vez de em latim. O Império Romano daquela época era culturalmente um mundo grego, exceto para as transações governamentais. Então, o grego koiné, o grego comum, o grego mais simplificado, era utilizado mesmo na época do Império Romano, cuja língua oficial era o latim. O grego tornou-se a língua mundial naquela época, muito graças às conquistas de Alexandre o Grande. Nós não temos esses relatos na Bíblia porque acontece no período interbíblico, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, naquele período que nós chamamos de silêncio profético. O Alexandre o Grande ele domina o mundo e o intento do Império Grego, na época, era espalhar também a sua cultura. E ficou tão bem espalhado, a cultura grega tomou conta tanto do mundo, que até mesmo no Império Romano se falava o grego. Por isso que o Novo Testamento é escrito na língua grego koiné, porque era a língua do povo. Era como se você pudesse falar, aliás, você pode falar, né, inglês hoje em dia, que é quase que uma língua oficial do mundo, onde muitas pessoas vão poder entender aquilo que você fala. Desta maneira, Paulo utiliza-se não do hebraico, não do aramaico. Paulo era um poliglota, muito provavelmente, né? Falava várias línguas, mas Paulo insistia em escrever em grego, em falar em grego, talvez, porque desta maneira ele alcançava um número maior de pessoas. A nossa língua, a nossa fala, tem que ser uma fala que alcança as pessoas. Talvez você, professor, tenha uma condição intelectual até maior. Talvez você tenha uma linguagem mais rebuscada, mais difícil. E você utiliza as palavras difíceis que talvez o seu aluno não entenda. As pessoas mais simples não entendem. Como você tem utilizado-se da palavra comum para que as pessoas possam entender? De que forma você tem utilizado o português? Claro que eu não faço aqui um apelo à ignorância, a você não utilizar, não aumentar, não expandir o seu vocabulário, não de forma alguma. Mas nós precisamos falar de uma forma que o povo entenda. E se porventura falarmos uma palavra um pouco mais difícil, é bom que a expliquemos, para que o Evangelho tenha um maior alcance. O objetivo de pregar o Evangelho não é demonstrar o nosso conhecimento. O objetivo de pregar o Evangelho é expandir o conhecimento de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Paulo, então, ele aproveita a oportunidade que teve durante a vida. Vejamos alguns pontos. O pastor e mestre Elianai Cabral, no livro de apoio, diz que Paulo tinha bagagem da cultura a ponto de fazer citações dos grandes poetas e filósofos gregos e romanos.
Há pessoas, inclusive crentes, que acham que os nossos jovens não devem se esmerar no conhecimento, não se aprofundar no conhecimento secular, não devem estudar filosofia, não devem estudar uma série de outras coisas, porque acredita-se que podem levar o jovem ao mau caminho. Mas nós vemos o contrário em Paulo. Nós vemos ele estudando os filósofos gregos, os filósofos romanos, sabendo distinguir os tempos, as estações, os momentos, sempre se esmerando no conhecimento, porque Paulo tinha uma fé firme, inabalável, cuja as instruções seculares não podiam abalar. Paulo também, segundo Atos 22:3, aprendeu aos pés do rabino Gamaliel, o rabino talvez mais importante de sua época, um judeu, professor, que instruiu Paulo sobre todas as ciências possíveis. Aliás, Paulo, assim como Moisés, foi instruído nas ciências. Claro que Moisés na ciência do Egito, Paulo na cultura de sua época, mas nós vemos a importância de se aprofundar no conhecimento secular também e desenvolvê-lo para a glória do Senhor. Eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, onde nós vamos perceber que Paulo, já no fim da sua vida, ele se envolvia ainda com a leitura. Paulo foi um grande leitor, um bom leitor, e há pessoas, há crentes que não gostam de ler, enchem a boca para dizer com todo orgulho que não gostam de ler. É uma pena, é uma lástima, né, para a nossa sociedade. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer assim: quando você vier, traga a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo era um homem envolvido com a leitura da palavra do Senhor, com a meditação na palavra do Senhor, não há sombra de dúvidas quanto a isso. Mas Paulo também era um leitor de livro secular e aproveitava o conhecimento que ele obtinha e colocava em função do reino de Deus. Não há dúvida alguma de que nós podemos aprender através dos livros, até mesmo os livros seculares, e aplicarmos ao conhecimento e trazer o nosso conhecimento a favor do reino de Deus. Com Paulo, nós aprendemos a importância do servo de Deus se preparar para cumprir, então, a sua missão. Vamos falar um pouco do mundo cultural do apóstolo Paulo. Os povos antigos eram cercados por divindades. Tanto em Roma quanto na Grécia havia miríades de deuses para serem adorados. Muitos deuses. Muito embora a idolatria fosse proibida em Israel, Paulo viu uma grande oportunidade de anunciar Jesus sem ser incomodado. O Império Romano não se importava em haver mais uma divindade. Então, como o mundo era politeísta, Paulo não foi cerceado de pregar a Cristo pelos romanos. Não, se você observar bem, o problema de Paulo era com os judeus que se incomodavam com isso. Porque os judeus são monoteístas. E como eles não criam que Jesus era Deus, logo eles entendiam que Paulo estava ensinando acerca de um falso Deus, o que não é verdade. Mas para os romanos isso não teria problema. Para quem tem vários deuses, mais um não iria fazer a diferença. Mas Paulo aproveita então, mesmo o contexto de idolatria sendo errado, Paulo aproveita isso ao seu favor e anuncia o Deus verdadeiro que é Cristo Jesus. Aliás, Paulo ele vai no Areópago, em Atenas, e ele discursa diante de muitos que gostariam de ouvi-los. Paulo discursa sobre o Deus desconhecido. Paulo aproveita-se do contexto cultural de sua época para discursar ali sobre um altar que ele viu escrito que era ao Deus desconhecido. Há uma história interessante sobre isso.
Não sei se você sabia. Eu tenho um livro aqui, não vai dar para pegar por conta do microfone, que é chamado O Fator Melquisedeque. Nesse livro, o seu autor, ele tem como ponto central de que o mundo foi preparado por Deus para receber o Evangelho. E esse autor, ele vai nos contar que em uma determinada época na Grécia, houve uma grande fome, e eles atribuíram essa grande fome à ira de alguma divindade. Mas eles não sabiam de que divindade era provinha aquela grande fome. Então, eles chamaram uma pessoa, um entendido da época, de Creta, se não me foge a memória, não me lembro se foi Epicuro, enfim, posso estar falando bobagem aqui quanto ao nome, mas o teor é esse. E chamam lá entre o povo da Grécia para que ele pudesse resolver aquela situação. Então, ele manda que o povo trouxesse, parece que ovelhas, e deixasse essas ovelhas sem comer de um dia para o outro, e ali ele iria fazer uma oração e ia soltar aquelas ovelhas no pasto, e a ovelha, onde as ovelhas que não comessem do pasto, elas seriam sacrificadas para apaziguar a fúria daquele Deus que estaria aborrecido, que estaria irado contra a Grécia. Quando isso aconteceu, soltou-se as ovelhas famintas, elas se deitaram sobre o pasto, ninguém acreditava que isso ia acontecer, afinal elas estavam famintas, mas se deitaram sobre o pasto, e ali onde se deitaram foi criado um altar, e nesse altar foi sacrificado as ovelhas. Então perguntaram-se, ao nome de qual Deus nós vamos erigir esse altar? Como ninguém sabia quem era o Deus, colocaram ali ao Deus desconhecido. E mais tarde, se essa história é verídica, não está na Bíblia, né? Se essa história é de fato verídica, mais tarde Paulo passa por ali e vê esse altar ao Deus desconhecido e prega sobre esse Deus desconhecido. Então Paulo aproveita-se da cultura da sua época também para poder pregar o nome de Jesus. Vejamos no subtópico 3 a influência da filosofia grega. Bom, como Paulo aproveitou a cultura para pregar entre os gregos, muitos certamente atenderam o convite do Evangelho. Muitos se converteram, mas a influência da filosofia grega trouxe alguns malefícios. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos um início ali de uma seita chamada gnosticismo, que aconteceu entre os cristãos realmente. Embora o gnosticismo seja identificado a partir do século II depois de Cristo, nós podemos ver alguns traços do gnosticismo já no período da igreja primitiva. Quais eram as crenças do gnosticismo? Aliás, gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento. E no final desta subtópico você vai entender a origem dessa palavra conhecimento e o que isso tem a ver com essa seita. Vamos ver algumas crenças errôneas. Acerca de Deus. Deus não pode ser observado com os nossos sentidos, nem facilmente compreendido com o nosso entendimento. Ora, embora Deus não possa ser entendido na sua completude, Deus pode ser compreendido, pode ser visto. A sua glória é revelada através da criação. Podemos ter um conhecimento, ainda que pequeno, sobre Deus, mas o suficiente para saber que Deus é bom, que Deus é fiel. Nós somos crentes no Senhor, não com uma fé cega, mas com uma fé racional, conhecendo quem Deus é. Aliás, há uma canção que chama-se Eu Acho Que Ninguém Explica Deus, que muita gente bate nessa canção no sentido de contra, acham que existe ali uma crença errônea, dizendo que ninguém pode conhecer a Deus. Me parece um pouco coisa de gnósticos, tá bom? Também vejamos aqui o dualismo e dicotomia. Para os gnósticos, há dois mundos criados, o físico e o espiritual. O mundo físico, para eles, não foi criado por Deus, e sim por uma divindade menor. Então, eles acreditam que há dois mundos.
Deus criou o mundo espiritual, que é o mundo perfeito, e uma divindade menor criou o mundo físico. Talvez essa divindade menor eles até atribuem a Jesus, não sei, mas criou um mundo imperfeito, né? Então a gente vê essa dicotomia. Outro ponto, os humanos estão divididos entre o mundo físico e o espiritual. Eles afirmam que a alma humana é naturalmente divina e está aprisionada no mundo físico. Para os gnósticos, a alma é boa, mas a matéria, o corpo é mau. E o homem está aprisionado pelo corpo nesse mundo físico. Mas quando morre, a sua alma é liberta desse mundo mau e ele vai para o mundo perfeito, o mundo espiritual. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os novos céus e novas terras, novo céu e nova terra, desce para a terra. O novo céu, a Jerusalém, desce para a terra, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então, é uma crença errônea. A última das crenças, a qual eu sublinhei aqui, é a gnose e a salvação. A base da salvação era o conhecimento revelado. Os gnósticos alcançam a salvação, podendo se libertar do mundo físico quando alcança o conhecimento. Então era a salvação baseada em conhecimento místico, em conhecimento revelado. Não no conhecimento revelado na Escritura, mas no conhecimento revelado de maneira extraordinária, sobrenatural. Eles criam uma revelação que eram dadas como privilégio para alguns, para que essas pessoas pudessem alcançar a salvação, conhecimento acerca de anjos, conhecimentos estranhos à fé cristã. Eles acreditavam dessa maneira. E aí veremos então o que Paulo faz em face da cultura da sua época. Por conta das heresias que já se infiltravam na igreja primitiva, Paulo precisou sistematizar os ensinos bíblicos. Paulo é o principal escritor do Novo Testamento. Paulo é quem escreve ali quase a metade do Novo Testamento. Se nós acreditarmos que Paulo escreve aos Hebreus, aí ele escreve mais da metade dos livros do Novo Testamento, ou das cartas ali, enfim, de todo o arcabouço do Novo Testamento. Mas, como não tem essa afirmação, podemos dizer que Paulo ele quase escreve a metade do Novo Testamento, né? E ele é quem mais nos revela as doutrinas bíblicas como fé, cristologia, pneumatologia, ramartiologia, soteriologia, que são ensinamentos cristãos. Claro que está aí, às vezes, numa palavra mais propícia da teologia sistemática, né? Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, a ramartiologia é a doutrina do pecado, soteriologia é a doutrina da salvação. Paulo não deu esses nomes, mas Paulo ensina sobre esses conceitos, é quem melhor sistematiza, melhor disciplina a igreja nesses ensinos. Em face da cultura ímpia em que vivemos, devemos lutar para preservar a pura doutrina cristã. Então nós vivemos, assim como Paulo, num mundo onde tem a sua cultura. E a sua cultura, ela é negativa em muitos casos. Nós, como cristãos, precisamos preservar a doutrina cristã, a doutrina pura da palavra de Deus. Que nós possamos seguir adiante neste intento. Paulo, então, esse é o ponto, aproveita-se da cultura da sua época para pregar sobre Cristo Jesus. Vamos ao último tópico da nossa lição, o mundo religioso de Paulo. Veremos aqui como Paulo também utilizou-se da religião de sua época, ou melhor dizendo, como Paulo utilizou do seu próprio ensinamento religioso para transmitir as verdades sagradas. Em primeiro lugar, vejamos que Paulo se identifica como judeu. Conforme nos ensina o pastor Elianai Cabral, em Atos 22:3, quando Paulo está ali fazendo a sua defesa acerca de si mesmo, quando ele vai a Jerusalém, e os seus compatriotas tentam matá-lo, né? Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando
tratando-o como traidor da fé judaica. Interessante que Paulo parece até um pouco com o profeta Jeremias, né? Jeremias também foi tido como traidor da fé, traidor do seu povo, porque profetizava contra a destruição de Jerusalém pelos babilônios. E o povo de Jerusalém não queria crer em sua mensagem, achando que ele estava em complô com os babilônicos. Assim também Paulo. Paulo também foi tido como um traidor da fé judaica. Paulo, quando ele vai falar à multidão, ele se identifica como judeu. E se identificando como judeu, falando em hebraico, na língua do povo, ele consegue a atenção do povo para testemunhar da sua conversão e do seu chamado aos gentios. Veja que interessante, Paulo poderia de repente falar em grego, talvez os ouvintes o entenderiam, mas quando Paulo fala em hebraico, ele chama a atenção dos ouvintes. E chamando a atenção dos ouvintes, ele pôde testemunhar da sua conversão. Mas quando ele chega a testemunhar da sua conversão e diz que Deus o enviou para os gentios, aí aquele povo que estava ouvindo Paulo já começa a gritar, a dizer que tinha que matar Paulo e etc. Porque a verdade dói no ouvido daqueles que não têm compromisso com ela. Um segundo ponto, está dito que Paulo foi criado dentro da fé judaica. Então, Paulo não foi apenas um judeu qualquer, ele foi um fiel fervoroso da fé judaica. Ao escrever aos Filipenses, Paulo argumenta que, depois você abre Filipenses 3:5, ele vai argumentar que ele foi circuncidado no 8º dia, ele vai argumentar que era da tribo de Benjamim, uma das tribos que permaneceu ali, uma das tribos que permaneceu depois da divisão do reino, né? Somente Judá e Benjamim fizeram parte ali da tribo do sul, do reino do sul, ali com Roboão e com os demais reis de Judá. Paulo era hebreus dos hebreus, e aqui há uma questão cultural, né? Paulo não era um hebreu helenista. Você pode observar que houve até uma certa disputa entre os helenistas e entre os hebreus quanto à distribuição ali das viúvas, me parece, quando você lê ali em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos instituem, então, os diáconos para fazer a distribuição ali necessária que fosse preciso. Os hebreus helenistas eram hebreus de língua grega. Os hebreus, de fato, ou hebreu de hebreus, né? E como Paulo vai se tratar aqui, vai se revelar, eram pessoas que mantiveram ali um costume, mantiveram a língua, né? Era alguém, digamos assim, melhor visto dentro da fé judaica. Quanto à lei, Paulo se declara fariseu, ou se declarou fariseu. Ele era um fariseu, um membro da seita, não seita no sentido pejorativo, mas da crença farisaica. Era uma crença extremamente zelosa pela lei. Ainda que com seus erros, com seus defeitos, eram extremamente zelosos pela lei. Paulo também se declara ali em Filipenses 3:5 como um fiel perseguidor da igreja. E ele diz que quanto à justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. Então Paulo não era um judeu qualquer antes da conversão. Paulo, ele foi criado dentro da fé judaica e permaneceu fiel, devoto às convicções de sua época, um zeloso cumpridor da lei. E o que acontece? Como conhecedor e praticante fervoroso da lei, Paulo tinha bagagem teológica também para evangelizar o seu povo. Paulo podia evangelizar gentios, mas Paulo podia evangelizar também os judeus. Então é importante, quando você vê um livro de seitas e heresias, por exemplo, é importante você adquirir, é importante você ler, é importante você estar a par de muitas situações até para saber evangelizar esse povo. Aquele povo que bate domingo de manhã na porta da sua casa, muitas vezes pega alguém desprevenido, porque eles sabem tudo do nosso pensamento, da nossa fé, mas nós pouco conhecemos da dele. Então, causa-se uma certa dificuldade de ter esse diálogo.
Mas Paulo, como conhecia bem a fé judaica, ele pôde também ali testemunhar, ele pôde falar do amor de Deus para os judeus também. Por fim, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Mesmo tendo bagagem para evangelizar os judeus, o principal dever de Paulo era ser o apóstolo dos gentios. Ele foi quem melhor sistematizou as doutrinas bíblicas, conforme nós dissemos. Muito disso se dá às oportunidades não desperdiçadas de Paulo em produzir conhecimento. Aprendeu sobre o seu mundo, sobre a cultura do seu tempo e também sobre a lei sagrada. Tudo isso propiciou a Paulo levar adiante a palavra do Senhor. E você, como se tem preparado? Fica essa reflexão. Paulo aproveitou, conforme nós vimos até aqui, tudo que estava à sua disposição em benefício do reino. A pergunta agora é, e nós, como nos temos preparado para encararmos os desafios deste mundo? Antes de entrarmos na conclusão, eu não disse ainda, digo agora, que no link, na descrição desse vídeo, você encontra o link para baixar esses downloads, tá bom? Inclusive, você vai encontrar junto com esses downloads um glossário, onde você pode tirar suas dúvidas quanto a algumas palavras que estão na nossa lição. Pois bem, em conclusão, podemos dizer que Paulo foi um homem além do seu tempo, alguém que não se contentou em ser apenas mais um. Sempre que tinha oportunidade, o apóstolo dos gentios não a desperdiçava. Tal preparação ao longo da vida proporcionou que as portas fossem abertas para ele. Uma das portas, e também a principal delas, é certamente a pregação do Evangelho. O conhecimento geográfico do seu mundo, o conhecimento filosófico-cultural de sua época e o conhecimento religioso que possuía. Tudo isso foi usado por Paulo em favor do crescimento do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos levante, que Deus nos encoraje a sermos como Paulo, fiel ao Senhor, zeloso e preparado para assumirmos as responsabilidades a qual o Senhor nos chamou e a qual o ministério requer de nós. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua aula, em nome de Jesus.